Oi, gente! No vídeo de hoje eu finalmente vou mostrar o resultado da obra desse apartamento maravilhoso que é o AP Sementes. É uma reforma num apartamento antigo e eu vou te mostrar o resultado incrível que ficou nessa cozinha, junto com algumas reflexões sobre por que reformar, para quê, como fazer isso, quais são as melhores escolhas. Fica comigo! Oi, gente! Vocês são joia? Eu sou a Anne, se você não me conhece, prazer. Eu sou designer e gestora do Alver Arquitetura, que é um escritório de arquitetura aqui de Belo Horizonte. Aqui, o nosso maior propósito é trazer a arquitetura e o design como ferramentas para transformar espaços e cuidar das nossas memórias, cuidar dos nossos afetos e proporcionar muito mais experiências de vida, muito mais gostosas. E como eu disse lá no comecinho, eu tô aqui na AP Sementes, que é essa reforma tão especial. Se você não viu, eu vou deixar um card no fim do vídeo. A Rafa fez um vlog aqui na época da reforma. Foi uma mega reforma. Aqui é um apartamento bem antigo, tem mais de 40 anos que esse prédio existe. E a gente precisou mexer em bastante coisa. E como eu disse, a Rafa cuidou de toda a etapa da obra e eu fui a autora desse projeto, até antes de integrar a equipe do Alver. Então vamos fazer um tour? Vamos passar pelo tour do AP Sementes? Vem comigo! Então, já mudei aqui de ângulo para vocês conseguirem ver um pouquinho. Aqui que foi a parte que a gente fez a mega reforma, porque, como eu falei com vocês, a gente teve que mexer na hidráulica toda, então teve que quebrar tudo mesmo. Eu vou colocar aqui o antes, a foto do antes, para vocês verem. Que assim, era uma coisinha que era muito diferente. A gente tinha uma bancada que era um padrão muito diferente, né? Antigamente as bancadas eram mais baixas, então estava completamente fora da ergonomia. Fora do uso, era também muito pequenininha. Ela era mais ou menos assim, daqui até aqui, sabe? Mal cabe ali uma panelinha, uma tabuinha de corte, né? Então a gente aproveitou e fez essa mega transformação, né? E na hora de fazer essas escolhas foi um desejo, né? A dona do projeto, que não sou eu, sou só autora, a dona mesmo, a cliente final. E ela tinha esse grande sonho, né, de ter uma cozinha clara. Ela passou, assim, boa parte da vida em cozinhas que eram muito escuras, que tinham cores, tons muito fechados. Então aqui a gente escolheu esse granito, que é o granito branco pitaia, que assim, maravilhoso, mas tem que ter muito cuidado, porque como todas as rochas mais claras, os granitos, né, e os mármores, ele é um pouco mais poroso, então ele absorve mais mancha, né? Ele absorve mais os respingos, essas coisas, então você tem que correr e limpar na hora. Mas aqui a gente fez essa mistura, né? Então a gente trouxe o afetivo com os azulejos, a gente trouxe também um pouquinho dessa linguagem mais clean com o uso dessa roxa aqui, né? Maravilhosa, que é o granito branco pitaia, branquinho, clarinho, para trazer bastante luz para o ambiente. Aqui vocês estão vendo que a luz também é muito gostosa, eu adoro a luz desse apartamento, porque tem uma luz natural muito gostosinha, apesar de não ter aquela incidência de sol direto. E aqui a gente fez um jogo também de brincar com as cores, então a gente puxou o cinza dos armários inferiores a partir dos tons da pedra, e os armários superiores a gente utilizou esse tom meio coral, puxando a referência dos azulejos. E ficou uma delícia, né, gente? Muito gostoso. E aqui, apesar de ter mais de 40 anos, esse apartamento nunca tinha passado por uma reforma realmente profunda. Então ele ainda tinha uma série de patologias, como por exemplo, os encanamentos, a parte hidráulica ainda era toda de cobre. Então isso causa uma série de problemas, tanto estruturais quanto também para a saúde, é comprometedor. Porém, como nós já falamos aqui, nosso foco é fazer o quê? Reformas que sejam afetivas, que façam sentido. E aí eu já vou começar a introduzir um pouquinho da nossa reflexão de hoje. Até que ponto a gente deve ir nas modificações dos ambientes? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui dos meus dois lados esse azulejinho que é o original do apartamento. Olha que preciosidade. Imagina como é isso. Então, no momento do projeto, eu escolhi conscientemente, trouxe para as moradoras dessa casa, das quais eu sou uma delas, eu trouxe essa ideia de a gente preservar. Porque a gente está preservando, primeiro, uma peça que é super linda, mas que também é cheia de memórias, traz memórias da nossa cidade, da brasilidade que tem mesmo. Porque lá atrás,
casas eram construídas com esses azulejinhos, a gente via essa diversidade de estampas, esse colorido, que é muito característico da nossa terra. E eu falei, gente, que desperdício a gente tirar isso. Então, no momento do projeto, eu vou mostrar para vocês o resto da cozinha, vocês vão ver que em vários, aqui, hoje eu vou mostrar a cozinha, né? Aqui a gente optou por preservar esses azulejos exatamente porque é uma parte tão importante da nossa memória, tanto da memória do edifício quanto da nossa brasilidade, desse colorido, das estampas, desses elementos que formam a nossa cultura. E isso deu um toque, um charme todo especial e assim, no momento assim, vou contar para vocês que teve um pouquinho de resistência, sim. Hoje em dia a gente está numa vibe, né, numa estética, o mercado traz muito essa coisa de tudo muito clean, minimalista, muito simples e que também é legal, que também é importante, sabendo aplicar, mas que a gente acaba abandonando um pouquinho dos pontos que são tão gostosos da nossa cultura, né? A nossa cultura, tanto no Brasil quanto aqui em Minas Gerais, a gente tem esse colorido, a gente tem essa coisa do aconchego, da casa que tem jeito de casa, né? Outra estrela desse projeto são as fruteiras, gente, como que não muito fofa. A gente estava refletindo, né, pensando, procurando formas de trazer, porque na outra casa que a dona do projeto morava, ela usava aqueles carrinhos, sabe, que tem vários andares, e aqui não ia ficar tão legal, porque aqui a gente tem 3 portas, né? Aqui na minha frente a gente tem a porta que comunica com a sala, do lado de cá a gente tem uma porta que é a porta de entrada do apartamento, que antigamente você fazia muito, né, as portas de serviço separadas, vem muito dessa visão colonial, né, do Brasil colônia, de que tinha os espaços de serviço separados dos espaços de convivência. Então a gente tinha essa porta de entrada de serviço e do lado de cá a gente tem uma porta que é a comunicação da cozinha com a área de serviço. Então a gente tinha um espaço que apesar de, coincidentemente, a cozinha antiga da dona do projeto e a nova serem do mesmo tamanho, tem uma diferença de 10 centímetros, mas assim, o formato é retangular, é a mesma coisa, assim, assustador. Mas a gente tinha essa questão das portas, então a gente não ia poder trabalhar com aquela fruteira que ela já estava acostumada, né, que era o carrinho com os andares. E aí eu trouxe essa ideia da gente usar essas fruteiras aramadas para trazer esse toque também mais moderno, que ela queria uma cozinha que fosse bem contemporânea, que tivesse cor, mas que fosse muito clara e que tivesse essa sensação de amplitude. Então a gente trouxe esses elementos assim, né? Trouxe também essa torneira porque já existia esse costume, né, na antiga casa, de usar a torneira com filtro, né? Então já era algo que estava no hábito, que estava no dia a dia das moradoras e era importante manter isso. Então eu trouxe nas escolhas de projeto essa torneira. E aqui também eu acho que é um ponto importante da gente destacar, que é o micro-ondas, que é o mesmo micro-ondas que ela já tinha. Porque, mais uma vez, por que a gente vai sair trocando tudo? Qual que é a real necessidade? O que funciona ou não? Inicialmente, inclusive, existia essa dúvida, será que vai ficar bom, será que não vai? Porque é um micro-ondas que é muito antigo, esse micro-ondas tem tipo uns 20 anos, sabe? Mas ele está em perfeitas condições, então por que trocar? Qual que é o sentido? E aí a gente manteve ele e está aqui, super funcional, como sempre, casou muito bem com a cozinha e a gente tem um resultado que continua incrível. Eu vou trazer uma citação para vocês que eu acho que é muito importante para a gente refletir nisso, né? Quando a gente está contando a história das pessoas, contando as memórias afetivas. Aqui nessa casa morou uma família que era um casal com seus 3 filhos que cresceram aqui e que cresceram também com os filhos de outros vizinhos. Eles faziam festa de aniversário aqui dentro. Eles tinham essa celebração da infância, dos marcos da vida, então não fazia sentido tirar tudo, sabe? Claro que assim, existia a opção estética, mas pra quê? Por que fazer isso? Não fez sentido, então a gente manteve e hoje a gente olha pra isso e traz tanta coisa boa, traz assim aquela energia gostosa de casa, sabe? E aí eu vou trazer pra vocês essa citação de uma arquiteta que chama Lina Bobardi, muito importante pra nossa história, né? Para você que já deve ter ouvido esse nome por aí, ela foi a arquiteta responsável pelo projeto do MASP, o museu lá em São Paulo, aquele
característico, ponto turístico, né, ali na Avenida Paulista, e ela tem um livro que chama Casa do Povo. E nesse livro, ela fala sobre a cozinha. Eu vou ler para vocês. A cozinha, em seu sentido amplo, é o lugar do fogo, da transformação dos alimentos, do convívio social. É um espaço de trabalho, mas também de comunicação, de amor e de educação. O conhecimento transmitido de geração em geração na cozinha é uma parte da cultura de um povo. Então imagina, sabe? A gente tá num lugar desses e demole tudo. Só porque, não, eu quero seguir um estilo mais minimalista. A gente consegue conciliar as coisas para trazer algo que seja muito mais afetivo e significativo. Então vocês vão ver, quando eu mostrar o resultado, quando eu virar aqui a câmera, como que ficou muito mais legal. Agora, eu tenho um cameraman, meu cameraman chegou, então dá para trazer mais ângulos. Então, gente, voltando aqui para o nosso projeto, como eu falei com vocês, a gente teve que informar esse lado todo. Então eu já expliquei um pouquinho aqui sobre a rocha que a gente usou, destaque para nossa torneira maravilhosa, nossas casas brasileiras, a moto passando. Mas nossas casas brasileiras que tem as buchinhas, normal, porque né, aqui a gente trabalha com vida real, com cozinha, que tem afeto, que tem gente vivendo, que tem gente cozinhando, que tem gente fazendo as coisas, né? Mas a gente trouxe essa cuba dupla porque era um desejo da família ter uma cuba que fosse mais funcional mesmo, e já que a gente estava fazendo essa mega reforma, vamos trazer coisas que vão funcionar de verdade, mas a gente também fez um mega garimpo, então assim, o custo dessa cozinha foi muito mais baixo, exatamente porque a gente planejou muito bem essa reforma, a gente finalizou o projeto e aí foi atrás de item por item para conseguir os melhores preços, já que a gente estava com um custo assim muito apertado, né? Aqui o micro-ondas que eu falei para vocês. Esse detalhe, que é um detalhe que eu amo de paixão, que é o vidrinho canelado, com essa moldura preta, que a gente trabalhou exatamente porque a casa, esse apartamento, como eu falei, ele foi construído há mais de 40 anos. Então naquela época tinha-se muito esse hábito do uso do vidro canelado, exatamente para dar essa privacidade, né? Hoje a gente tem, por exemplo, tecnologia do vidro jateado, a gente tem N outros materiais, mas na época esse era um uso muito frequente, que era o vidro canelado. E aí a gente trouxe essa referência para a própria casa. E eu vou mostrar para vocês também algumas imagens do render, então vocês vão ver que assim, o layout a gente manteve quase o mesmo, né? Porque a gente também estava com um orçamento bem apertado nessa reforma, ia precisar mexer muita coisa, a gente teve que trocar toda a parte hidráulica, e isso já é um custo muito elevado. Com isso, a gente já teve que mexer em muitos investimentos, e aí também mais um motivo para você repensar aí na sua casa, na sua reforma. Será que vale a pena? Porque assim, inclusive falando nos tempos que a gente vive, né, a gente está falando de sustentabilidade, né? A gente está falando de uma época em que tem muito descarte, existe um consumo excessivo, a construção civil ela gera um descarte que é absurdo. Então cada reforma gera muito lixo, e para onde isso está indo? Porque assim, não existe um planeta B, não existe assim, não existe jogar fora de verdade. Cada vez que a gente descarta, que a gente põe algo no lixo que não tem necessidade, a gente também está gerando resíduo no planeta e está gerando mais problema. Então, vale a pena também a gente ter essa reflexão na hora de pensar nas nossas reformas. Até que ponto eu vou? Até que ponto realmente vale a pena? Até que ponto faz sentido? E aqui, como vocês conseguem ver, a gente tem a diferença de um lado para o outro, né? Então aqui a gente tem o azulejinho fofo, que eu sou apaixonada, e aqui dá para ver bem o tonzinho, né? Esse coral que a gente utilizou na marcenaria, muito claro. A gente teve que mexer aqui em muita coisa da hidráulica, então a gente teve que refazer a impermeabilização, mas graças a Deus a gente conseguiu achar um fornecedor para completar esses azulejos também, onde a gente precisou mexer. E aqui, como eu falei, a porta de entrada, gente, olha que lindo! Ela aguenta! Ela é muito fofo! Ainda com a cara bem cantinho, porque a gente não se importou em ficar polindo demais. Esse era o nicho que já tinha do apartamento. Então a gente só fez a troca do armário porque estava realmente deteriorado antes. E eu vou deixar a foto aqui de como era antigamente. Eles tinham o costume de fazer uma parede, né? Para delimitar a entrada. Então você abria a porta e tinha essa parede antes de entrar mesmo no ambiente. Para dar um pouquinho de privacidade. A gente fez essa demolição aqui. E aqui no fundo
por causa disso a gente teve que refazer o revestimento, mas esse revestimento, esse porcelanato branquinho, foi instalado todo por cima do azulejo antigo, exatamente para a gente reduzir a questão dos resíduos, né? Reduzir a quantidade de lixo que a gente estava produzindo e também reduzir o custo da cliente. E aqui, só para a gente virar e concluir, né? Como eu falei aqui, foi uma reforma que a gente trabalhou muito dentro da lógica do custo-benefício. Então aqui a gente tinha um problemão, que era a janela antiga, que ela emperrava, não dava para abrir. E a ventilação da cozinha era muito ruim por causa disso. E aí o que a gente fez? Ó, o pulo do gato. Na sala a gente precisou fazer uma demolição para integrar as duas salas, né? Para aumentar a ventilação e o fluxo de luz natural, e aí a gente aproveitou a janela que tinha entre a sala e a área de serviço e trouxe para cá. Então foi menos um custo e menos um lixo. Muito melhor, né, gente? E para fechar, a gente tem essa área aqui do fogão. Hoje em dia, né, a gente tem todo aquele boom das coifas de boutique, que são maravilhosas e a gente ama usar, não se confundam. Mas aqui a gente já tinha também essa ideia tanto de reduzir o custo, quanto de entrar no hábito e na vida das clientes, né? De trazer assim o que é significativo para a história delas. Elas sempre utilizaram o depurador, que tem um custo muito inferior, o custo é mais ou menos assim 1/3 do custo de uma coifa, e que funcionou perfeitamente bem. Com o planejamento dos armários, né? Com o planejamento de toda a cozinha, a gente tem um uso que é muito funcional, que ficou estético sim, e que casou perfeitamente, que funciona muito bem para os clientes hoje. E acho que esse é o objetivo de toda a reforma, a gente trazer uma melhoria na qualidade de vida, mas também lembrar que assim, é gente que vive e que tudo que a gente faz tem um efeito em quem vai viver ali dentro, e tem um efeito também no planeta, nos resíduos que a gente está gerando, na quantidade de lixo, e que tem sim também uma parte de contar histórias, né? E aqui a gente está contando uma história de 2 famílias, da família que morava aqui, que criou seus filhos, que hoje são adultos, que têm seus próprios filhos, que fizeram festas de aniversário aqui, que cresceram, foram alfabetizados aqui dentro, mas também essa nova família que mora aqui, né? E que está construindo suas próprias memórias agora num cantinho que é tão afetivo. E por hoje é só isso tudo. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou, deixe o seu like para o YouTube entregar esse conteúdo, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho também. E muito obrigada pela sua companhia. Te espero aqui na próxima, tá bom? Um beijo, tchau, fica com Deus!